Esse é o tema do nosso debate de hoje. E para este debate recebemos o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, e o cientista político Mário Sérgio Lepri. Quero agradecer os dois pela presença, cumprimentá-los aqui rapidamente. Já vou fazer a mesma pergunta para vocês. Começo pelo senador, que nós fizemos para a nossa audiência nessa enquete. O debate, ele tem um peso importante na formação de uma opinião, de uma decisão por parte do eleitor sobre quem votar, porque a gente acompanha todos esses instrumentos e a eleição está cada vez mais digitalizada, mas a gente sabe que esses momentos, assim como o horário eleitoral e etc., são momentos muito estratégicos para as campanhas. O debate, ele faz ganhar e faz perder votos, senador? Boa tarde. Olha, muitíssimo boa tarde. Agradeço à Jovem Pan por essa oportunidade, também doutor Mário Sérgio Lepri. É uma honra estar participando com o senhor desse programa e eu acredito que a democracia exige isso, exige que a gente seja transparente, que a gente procure colocar os temas e, em certos momentos, enfrentar, sempre com respeito, com base no diálogo, mas os nossos adversários, não inimigos, perguntar sobre pontos que estão obscuros na campanha de cada um, né? Então, isso faz parte do processo. Quando um candidato não vai, mesmo sendo um pool, e eu acompanho muito esses debates e vejo que tem as entrevistas, as sabatinas também, que o candidato do PT, né, o ex-presidente da República, ele faltou também à Jovem Pan, a sabatina, e ontem não foi diferente, né? O que a gente tem percebido aí, aliás, na última sexta, no último sábado, é que essa fuga, ela deixa mais dúvidas ainda na cabeça das pessoas que estão buscando uma alternativa. Eu acho estranho, porque muitas perguntas foram feitas por uma cadeira vazia lá na hora, e fica aquela dúvida, o que tem a temer? E vem as teorias, né? Vem as teorias, e agora é uma teoria que está falando aí da questão de uma moratória, de um período fiscal aí do governo, e se ele estivesse lá poderia responder isso, e vem a questão do fechamento a pedido do partido do ex-presidente, repito, condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro e citado em centenas de delações premiadas, no fechamento de uma TV, olha só a ironia, uma TV no Piauí, né? Algo jamais visto em ditaduras, aconteceu semana passada, e a gente vai vendo tudo isso acontecer e o candidato não está lá para explicar o que é que ele pensa sobre regulação da mídia, sobre o aborto também, né, que é uma pauta que tem entrado, já entra há muitos anos nos Estados Unidos, mas no Brasil entrou para ficar. O PT é um dos partidos que defende ferrenhamente, de forma atuante, a legalização do assassinato de crianças. No meu modo de ver, o aborto é isso, como as drogas também, e isso perde a oportunidade de se ter um debate franco, saudável, onde as pessoas vão tirar as suas impressões e decidir o seu voto. Deixa eu colocar nessa nossa conversa aqui o senador Carlos Portinho, senador pelo Rio de Janeiro. Ele se junta a nós aqui neste debate no Prós e Contras. Quero cumprimentá-lo, senador. E antes de passar a pergunta para o senador, quero ouvir o cientista político Mário Sérgio Lepri sobre essa posição que o senador Girão manifestou. Esse desequilíbrio, ele gera de fato um impacto, Mário, porque a ausência de um candidato no debate, como o senador coloca, acaba eliminando a possibilidade das pessoas conhecerem de fato aquilo que ele pensa. Isso, Carlos. Bom, boa tarde, senador Girão, boa tarde, senador Portinho. Eu também entendo, como o senador Girão, que democracia é debate, né? Então é necessário que as coisas fiquem explícitas para as pessoas. E nada melhor do que um momento em que todos os candidatos estão ali expostos a perguntas, né, e expostos àquilo que a opinião pública exige, né? Então eu entendo que isso não é bom, mostra talvez de repente uma estratégia aí da campanha, a gente não sabe qual, né?
mas que pode ter algumas consequências, sem dúvida alguma. Porque a gente entende que, neste momento, nós temos uma eleição que ela está bastante aberta. A gente sabe que temos uma semana, praticamente, aí para o dia das eleições, mas como há uma polarização, você tem praticamente aí, vamos dizer, uns 30% do eleitorado que não muda de voto está com o PT e uns 30% que não muda de voto está com o presidente Bolsonaro. Mas você tem aí 40% que é bastante vulnerável, é bastante propenso a mudanças, e essas mudanças elas podem vir de última hora. Então isso é que a gente analisa. Quando a eleição está nesse nível, a gente percebe que muita coisa pode acontecer. Então, por exemplo, a gente teve aí um caso, agora a gente estava ouvindo aqui a questão aí desse acontecimento em Barreiras, né? Então, repare, a semana passada, se não me engano, houve aquele outro caso em que um atirador também matou a mulher e a filha, né? O filho, se não me engano. E aí tinha uma tatuagem do ex-presidente. Então, imagine você se aquela tatuagem fosse do atual presidente. Então, imagina o nível, porque a gente já está tendo a ideia, né, pelo menos é o que a mídia fica colocando, né, de que há uma violência por parte, né, do presidente da República e que isso se transferiria para as pessoas. Então, você imagina se naquela situação aquela tatuagem fosse do presidente da República. Então, isso poderia significar, sem dúvida alguma, um baque na campanha presidencial. Então, veja, e o debate, tudo aquilo que vai acontecer nesse momento daqui para frente, sim, ela é algo que vai resultar em alguma coisa naquele dia próximo, dia 2. Sem dúvida alguma, Cássio. Senador Portinho, a gente teve o debate agora nesse final de semana em um pool, como destacou o Mário, e a ausência do ex-presidente Lula, que está liderando aí as pesquisas têm sido apresentadas. A gente tem agora o último debate nesta semana, um debate em que supostamente todos os que podem participar pelas regras determinadas e pela legislação eleitoral estão confirmados, supostamente confirmados, porque existe o olhar atento para esse último grande encontro. Será possivelmente o grande encontro desses dois antagonistas que se colocam nessa eleição. O debate, nesse sentido, é decisivo para a escolha do eleitor? A disputa está muito focada no campo pessoal, né? Eu não gosto daquele, eu gosto desse, e quando a gente sabe que o futuro do país é uma coisa muito maior. E é por isso que o eleitor ele tem que olhar, na verdade, o que um governo fez e o que um outro governo, que todos nós vivemos no passado, o que aconteceu ali e quais são as propostas. O debate ele serve para isso. É a oportunidade do presidente em exercício, né, nosso presidente Bolsonaro, poder expor suas plataformas, o que ele fez, para a gente sabe, ouvindo para onde vai a política econômica, né, a gente sabe que as liberdades vão ser respeitadas, que o cidadão vai ter o seu direito à livre expressão, né, que a mídia, principalmente, não será controlada, né, que a gente vai viver uma economia de mercado liberal. Agora, a gente não sabe ainda exatamente o que são as propostas do adversário do presidente Bolsonaro, aquele mais próximo, né, que governou o país, vivemos uma plataforma de corrupção, e o que esperar num novo governo? Isso o eleitor ele tem que se perguntar, a disputa tem que sair desse campo pessoal. O debate serve para isso. A ausência do ex-presidiário, presidente, no último debate, deixou muito claro que ele fugiu conscientemente. Certamente, como ele só vai a lugar controlado, talvez ali ele não sentiu, nas emissoras que promoveram, que ali era um lugar controlado. O debate da Globo, da outra, né, que deve acontecer, certamente eu acho que ele vai. Aí o eleitor vai ter oportunidade, a gente vai ter controle de mídia no governo dele, qual vai ser a política, não vai ser mais de mercado, a gente vai deixar de falar de geração de trabalho e de emprego, e vamos só falar de emprego, de imposto sindical. O que é? Qual é a proposta de governo? Que ele nem apresentou. Então, é um tiro no escuro, é um salto no passado, no blackout. Acho que o eleitor tem o direito de ouvir os dois candidatos que, em tese, lideram as pesquisas,
né, assim como os outros, serem confrontados e formarem a sua opinião comparando governos. Não tem como fugir da comparação e do que esperar para o futuro. A gente sabe que esta eleição não é um fenômeno inédito em que um candidato ou outro escolha não participar de debates aí pelo caminho. Muitos candidatos usaram esse expediente justamente com esse mesmo raciocínio que o senador Portinho traz agora aqui para nós em eleições anteriores. É que talvez, senador Girão, nós estejamos nessa eleição aqui, nós enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, estejamos mais atentos para o compasso da política. Estamos acompanhando muito mais, até inclusive, vou pegar a carona na fala do senador Portinho, sob o ponto de vista dessa torcida, gosto de um, gosto do outro. Esse é o desenho que a gente tem do Brasil, né, inflamado e todo mundo escolhendo um lado. E aí, senador Girão, eu pergunto o seguinte, pegando carona nesse raciocínio do senador Portinho, será que esse ambiente confortável dos debates, a gente vem acompanhando, os formatos são exatamente os mesmos há muitos anos, há muitas eleições. Será que esse ambiente, ele não está, de alguma maneira, confortável demais? E talvez para o eleitor agora, que tem apetite por um debate e tem apetite pelo debate de ideias claro e transparente, os debates aqui no Brasil não devessem ser refundados, repensados para um outro modelo? Olha, Carlos, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, cumprimentar também o meu amigo, meu irmão, o senador Portinho, que tem sido um grande parlamentar, feito a diferença no Senado Federal. E a sua pergunta é muito inteligente, porque o que é que acontece? Nós estamos vendo o brasileiro, graças a Deus, cada vez mais se apropriando da política, gostando de política, se interessando por política e cobrando os seus responsáveis. Isso me dá um alívio, uma esperança, um otimismo muito grande com o nosso futuro. E a parte que eu mais gosto de debates é aquela parte que um pergunta para o outro, né? Aquilo a gente vê a reação. Hoje a verdade está muito na cara das pessoas, né? E eu sempre gosto muito, eu fico esperando que chegue essa parte, porque a gente vê a reação de um, de outro com a pergunta e sente o espírito, sente a alma, sente realmente se aquela pessoa está dizendo a verdade. Eu queria dar um depoimento interessante, que eu acredito. Primeiro turno é feito para quê? Primeiro turno é feito para a gente escolher um candidato, não é aquele que a gente não gosta, com medo, essa bobagem de voto útil, sabe? Com todo respeito a quem pensa diferente, mas não é para a gente fazer esse tipo de escolha. Eu não gosto desse aqui, vou votar nesse para não ter perigo. Não. O primeiro turno é justamente idealizado para que a gente consiga escolher um candidato que está mais próximo daquilo que a gente acredita, dos nossos ideais. E eu quero fazer um convite ao povo brasileiro. Não deixe de votar. Nós temos aí candidatos de vários espectros, todos praticamente da sociedade, para você se identificar com um e votar. O segundo turno, não. O segundo turno já é diferente. Tem dois, você vai lá e vê, bota na conta nos dedos quais são as propostas, as pautas, as causas que ele abraça e que está mais próximo de você. Porque nunca ninguém vai pensar igual a nenhum dos candidatos. Mais próximo, sim. O que é que eu digo sempre? Eu acho que o grande retrocesso que o Brasil teria, abrindo meu coração, minha alma para você, é o seguinte: é você voltar tudo que a gente viu no passado com relação à devastação que o PT fez no Brasil. Né? É algo que, como é que nós vamos dizer para os filhos e os netos da gente, né? Se você contrata uma pessoa, ela te rouba, ela rouba teus sonhos, né? Deixa o país entregue aí, manda bilhões de reais para ditaduras, só por alinhamento ideológico, ainda vem com troca de charuto, né? Com garantia de charuto, ditaduras sanguinárias, petrolão, mensalão. Gente, está muito próximo da gente, não foi uma coisa, foi uma coisa de agora, né? Então, o que é que a gente vai dizer para as nossas futuras gerações? Então, o que a gente precisa é perceber algum candidato agora, né? Aquele que a gente se identifica, que vota nele e carrega a bandeira, vai firme. No segundo, você pesa tudo que está em jogo. Eu acho que o Brasil ele tem que avançar, né? Está com muitos problemas, mas eu tenho muita confiança
que o que vai fazer a diferença nessa eleição é um sentimento de Brasil, de a gente resguardar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. É a eleição mais importante de toda a nossa vida, porque a gente já conhece um, né, do passado, está vendo o outro agora com falhas, mas a gente precisa ver isso em um eventual segundo turno. Eu acho que agora é a gente identificar aquele candidato que a gente tem mais proximidade e votar, ir para as urnas e fazer campanha para que as pessoas votem. Cidadania é tudo, né, que representa para uma nação. Deixa eu trazer o cientista político Mário Sérgio Lepre aqui para a nossa conversa. Nessa ideia da identificação, a gente tem visto estratégias diferentes, inclusive adotadas pelos dois candidatos aí que estão liderando as pesquisas, caminhando para o digital, conversando com as suas bases aí, as suas comunidades em redes sociais, nas plataformas digitais, Mário. Isso a gente sabe, tem todo um esforço construído ao longo dos últimos anos que colocou as redes sociais e o ambiente digital em um patamar importante para a estratégia das campanhas. O quanto a gente tem de peso dessa conversa no digital e quanto a gente tem de peso, na tua visão, vou colocar aqui da seguinte maneira, dos instrumentos analógicos para essa conversa, né? A televisão e o rádio e esses ambientes que a gente está discutindo aqui, como, por exemplo, o debate. Que peso tem cada um? Hoje a gente já consegue medir isso ou a gente ainda tem aquela ideia de que a internet, tem muita gente que grita na internet e quando vai para a prática simplesmente não vai, na verdade? Carlos, veja, o que nós temos hoje é uma mistura de tudo, né? Porque, na verdade, quando você fala o meio analógico, mas o meio analógico, ele se propaga pela internet, né? Então, quando você vê um debate feito por um pool de emissoras, no segundo seguinte, ele já está repercutindo, já tem memes na internet. Então, me parece que as coisas estão muito interligadas, né? Não há mais como você separar essas coisas. E eu entendo que o meio político hoje, a grande novidade, né, que apareceu não tem muito tempo, é a internet. Por quê? Porque a internet ela espalha coisas, né? Então ela atinge pessoas de forma distinta. Ela leva algumas coisas que muitas vezes a pessoa ela não tinha percebido. Então vem através de um meme, alguma coisa que foi falada num debate. Então a pessoa recorta a fala e coloca, e aí isso é recebido por pessoas que não assistiram ao debate. Então é muito importante, né? Por isso que é essa tentativa esdrúxula de tentar controlar tudo. O senador Girão estava comentando aqui agora, né? Nós tivemos cerceamento da TV Piauí, que praticamente é uma TV da internet, né? Lá no Piauí. Então essa é a tentativa de você evitar que o WhatsApp tenha grupos maiores de pessoas, né? Então você não pode ter mais do que tantas pessoas em determinado grupo. É a tentativa de você evitar que a informação ela consiga fluir. Então esse é o grande problema do momento, né? E exatamente, o senador Girão chamou um ponto bastante interessante aí. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser analisado até para aquele que está visualizando essa eleição presidencial. Essa eleição presidencial ela tem esse gancho muito nítido. Ou seja, existe um lado que tem um interesse muito grande em tentar fazer um recorte significativo da forma como a notícia flui, que é exatamente o controle das mídias sociais. Então está muito claro na fala de um candidato. Então por isso que é importante que a gente diga isso aqui, por quê? Porque a ideia de que, olha, nós temos que salvar a democracia, parece até estranho, a gente tem que rir muitas vezes disso, né? Por quê? Porque, como assim, salvar a democracia, sendo que tem um candidato que está exatamente... Qual é a ideia? A ideia é tentar impedir que a informação ela flua, porque hoje ela flui. O que a gente está falando aqui agora, daqui a pouco está espalhado, pode, né, alguém pegar um recorte de uma fala e levar para um grupo e disso se transformar em milhões de visualizações, né, e reproduzida. Então nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque isso está em jogo e a eleição agora do dia 2, ela mostra isso com muita clareza. Então isso tem que ficar bem claro para aqueles que estão nos ouvindo.